Naquela noite silenciosa, o médico idoso chamado Augusto subiu as escadas de sua casa com passos lentos, carregando nos ombros o peso de décadas dedicadas à medicina e, mais recentemente, à criação solitária de sua filha pequena, Clara. A casa estava mergulhada na penumbra, iluminada apenas pela luz fraca que vinha da rua, e o silêncio era quebrado pelo ranger suave do assoalho antigo. Augusto não esperava nada além de encontrar a filha dormindo em seu quarto, como sempre acontecia, mas algo em seu peito parecia apertado, como se um pressentimento sutil o acompanhasse até o corredor. Ao estender a mão trêmula e acender a luz da sala, Augusto foi surpreendido por uma cena que o fez congelar por alguns segundos. Ali, no centro do cômodo, estava Marina, a babá recém-contratada, sentada no sofá com Clara adormecida em seu colo. A luz revelou detalhes que antes estavam ocultos: o cuidado com que Marina segurava a criança, a expressão serena no rosto da menina e a postura protetora daquela jovem que ainda era quase uma desconhecida dentro daquela casa cheia de memórias. O impacto da imagem foi tão forte que Augusto sentiu o coração acelerar de forma descompassada, algo que ele conhecia bem pelos livros e pelos pacientes, mas que raramente permitia sentir em si mesmo. Não era medo, tampouco raiva, mas uma mistura confusa de surpresa, alívio e uma pontada de ciúmes silenciosos. Ver outra pessoa oferecendo conforto à sua filha tocou em feridas antigas, lembranças da esposa falecida e da promessa que fizera de sempre proteger Clara sozinho. Marina levantou os olhos lentamente ao perceber a presença de Augusto, e por um instante pareceu assustada, como se tivesse feito algo errado. Seus lábios se moveram em um pedido de desculpa silencioso, enquanto ela ajustava a criança para não acordá-la. Augusto tentou falar, mas as palavras não saíram de imediato, pois sua mente estava ocupada analisando cada detalhe, como fazia em um diagnóstico difícil, tentando entender por que aquela cena o havia abalado tanto. Ele finalmente pigarreou e disse em voz baixa que não queria acordar Clara, e Marina respondeu com um sorriso tímido, explicando que a menina havia acordado chorando e que apenas a pegou no colo para acalmá-la. A simplicidade da explicação contrastava com o turbilhão de emoções que Augusto sentia por dentro, pois ele se deu conta de que, apesar de todo o seu conhecimento e experiência, havia aspectos da paternidade que ainda o deixavam vulnerável e inseguro. Enquanto observava aquela jovem cuidando de sua filha com tanta naturalidade, Augusto se lembrou de quantas noites havia passado exausto, tentando conciliar o trabalho no hospital com as responsabilidades de casa. Pela primeira vez, ele se permitiu considerar que aceitar ajuda não era sinal de fraqueza, mas de amor. Ainda assim, o choque inicial não se dissipou facilmente, e ele sentiu necessidade de se sentar, apoiando-se na mesa próxima para recuperar o fôlego. Nesse momento da história, vale lembrar você que está assistindo a se inscrever no canal e deixar o like, pois isso ajuda muito para que histórias emocionantes como essa continuem sendo contadas e cheguem a mais pessoas que apreciam narrativas profundas e cheias de sentimento. Cada apoio faz diferença e nos motiva a seguir em frente com conteúdos cada vez mais envolventes. Augusto agradeceu a Marina em tom contido e pediu que ela o acompanhasse até o quarto de Clara para colocá-la na cama. O caminho até o quarto pareceu mais longo do que de costume, e cada passo era acompanhado por pensamentos sobre confiança, responsabilidade e o medo de falhar como pai. Marina caminhava com cuidado, quase sem fazer barulho, demonstrando uma atenção que surpreendeu ainda mais o médico idoso. Ao deitar Clara e cobri-la com o cobertor, Augusto sentiu os olhos marejarem discretamente. Ele virou o rosto para que Marina não percebesse, mas a emoção era inevitável. Aquela simples cena doméstica havia despertado sentimentos profundos que ele mantinha guardados há anos, e a presença daquela babá recém-chegada parecia ter aberto uma porta para reflexões que ele vinha evitando. Quando voltaram à sala, o silêncio voltou a dominar o ambiente, mas já não era o mesmo. Havia algo diferente no ar, uma tensão suave misturada com esperança. Augusto respirou fundo, preparando-se para conversar com Marina e, talvez, consigo mesmo, sabendo que aquela noite marcaria o início de uma mudança importante em sua vida e na forma como ele encarava o cuidado com sua filha. Augusto sentou-se lentamente na poltrona antiga da sala, passando a mão pelo rosto cansado enquanto Marina permanecia de pé, sem saber exatamente se devia se despedir ou aguardar alguma orientação.
O médico idoso observava cada detalhe da jovem, tentando compreender quem ela realmente era além do currículo simples e das referências que havia recebido. Pela primeira vez desde a morte da esposa, ele sentiu que alguém havia ultrapassado a barreira invisível que ele ergueu ao redor de sua vida pessoal. Ele quebrou o silêncio perguntando há quanto tempo Clara havia acordado, e Marina respondeu com sinceridade, explicando que a menina parecia ter tido um pesadelo e que só conseguiu se acalmar quando foi pega no colo. A naturalidade com que ela descreveu o momento fez Augusto lembrar de quantas vezes ele mesmo havia feito o mesmo gesto, embalando a filha nos braços enquanto lutava contra o próprio cansaço e a solidão que se instalava nas madrugadas. Augusto então comentou que não estava acostumado a ver outra pessoa cuidando de Clara daquela forma, e Marina ouviu atentamente, demonstrando respeito e empatia. Ela explicou que entendia a preocupação dele, pois também havia crescido em uma casa onde o pai assumirá sozinho muitas responsabilidades. Aquela revelação inesperada criou uma ponte silenciosa entre os dois, fazendo com que o médico percebesse que havia mais afinidades ali do que imaginava. Enquanto conversavam, Augusto sentiu um aperto no peito ao perceber o quanto vinha se fechando para o mundo. A presença de Marina trouxe à tona lembranças antigas, da época em que a casa era cheia de risadas e conversas, antes da doença e da perda mudarem tudo. Ele percebeu que, sem se dar conta, havia transformado a própria casa em um lugar funcional, mas emocionalmente vazio, algo que aquela simples cena havia quebrado. Marina, percebendo o semblante carregado de Augusto, disse em tom cuidadoso que seu objetivo era ajudar e garantir que Clara se sentisse segura e amada. Suas palavras não foram ensaiadas, soaram genuínas, e isso tocou profundamente o médico idoso. Ele assentiu lentamente, sentindo que precisava aprender a confiar novamente, não apenas nela, mas na possibilidade de que a vida ainda pudesse lhe oferecer algum conforto. Augusto agradeceu mais uma vez e comentou que ficava tranquilo em saber que Clara havia sido bem cuidada. Ao dizer isso, percebeu que era verdade, e essa constatação o deixou ao mesmo tempo aliviado e abalado. Era difícil admitir que outra pessoa pudesse suprir, ainda que momentaneamente, aquilo que ele sempre acreditou ser sua obrigação exclusiva. Nesse ponto da história, aproveito para lembrar você que está acompanhando de se inscrever no canal e deixar o like, pois seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo histórias longas, emocionantes e cheias de reflexões sobre a vida, a família e os desafios humanos que todos enfrentamos em algum momento. Após a conversa, Marina se preparou para ir embora, mas antes de sair, Augusto pediu que ela retornasse no dia seguinte um pouco mais cedo, pois gostaria de conversar com mais calma sobre a rotina de Clara. Marina concordou, visivelmente satisfeita por sentir que estava conquistando a confiança do médico. Quando a porta se fechou, Augusto ficou sozinho na sala, imerso em pensamentos que não o deixaram dormir tão cedo. Ele caminhou pela casa apagando as luzes, mas ao passar pelo quarto da filha, parou por alguns segundos observando-a dormir. O rosto sereno de Clara trouxe uma mistura de paz e inquietação, pois ele sabia que aquela noite havia marcado uma mudança silenciosa em sua vida. Pela primeira vez, Augusto sentiu que não precisava enfrentar tudo sozinho, e essa ideia, embora reconfortante, também o assustava profundamente. Deitado em sua cama, o médico idoso ficou encarando o teto, revivendo mentalmente a imagem que encontrara ao acender a luz da sala. A babá recém-chegada com sua filha no colo não era mais apenas uma cena inesperada, mas o início de um processo interno de transformação que ele ainda não sabia como lidar. Ele fechou os olhos, respirou fundo e deixou que o cansaço finalmente o vencesse, sem imaginar tudo o que ainda estava por vir. Na manhã seguinte, Augusto acordou antes do despertador, algo raro desde que havia reduzido sua carga de plantões no hospital. O silêncio da casa parecia diferente, menos pesado, como se a cena da noite anterior ainda ecoasse nos corredores. Ele preparou o café mecanicamente, mas sua mente estava distante, revisitando cada detalhe do momento em que acendeu a luz e encontrou Marina com Clara nos braços. Enquanto mexia o café na xícara, Augusto se perguntou quando havia sido a última vez que se permitiu observar alguém cuidando de sua filha sem sentir culpa ou desconfiança. A verdade era que ele havia se acostumado a controlar tudo, talvez como uma forma de compensar a ausência da mãe de Clara.
Essa percepção o incomodou mais do que gostaria de admitir. Pouco depois, Clara acordou e correu até a cozinha, abraçando as pernas do pai com a alegria inocente de sempre. Augusto se agachou com dificuldade e a abraçou de volta, sentindo um nó na garganta ao lembrar como ela havia dormido tranquilamente nos braços de Marina. Ele tentou afastar o pensamento, mas algo dentro dele já havia mudado. Ao longo da manhã, Augusto organizou seus compromissos tentando se manter ocupado, mas a expectativa da chegada de Marina mais cedo o deixava inquieto. Ele não sabia exatamente o que queria conversar, apenas sentia que precisava entender melhor aquela jovem que, sem perceber, havia tocado em partes sensíveis de sua vida. Quando Marina chegou, trazia consigo uma postura respeitosa, mas confiante. Ela cumprimentou Augusto com educação e logo foi recebida por Clara com um sorriso largo, que fez o médico sentir novamente aquela mistura de alívio e desconforto. Era evidente que sua filha havia se sentido segura com ela, e negar isso seria negar a própria felicidade da criança. Augusto convidou Marina para se sentar e iniciou a conversa falando sobre a rotina da casa, os horários de Clara e suas preocupações como pai. Marina ouviu tudo com atenção, fazendo perguntas pertinentes e demonstrando um cuidado genuíno em compreender as necessidades da criança. Isso fez com que Augusto se sentisse, pela primeira vez em muito tempo, realmente ouvido. Durante a conversa, Augusto acabou compartilhando um pouco de sua história, mencionando a esposa falecida e as dificuldades de criar Clara sozinho. Ele não planejava se abrir daquela forma, mas as palavras simplesmente saíram, carregadas de emoção contida. Marina escutou em silêncio, com um olhar empático que não julgava nem apressava. Ela respondeu dizendo que entendia o peso da responsabilidade que ele carregava e que sua intenção nunca foi substituir ninguém, apenas ajudar. Suas palavras foram simples, mas tocaram profundamente Augusto, que percebeu o quanto temia perder espaço na vida da filha, mesmo sabendo que amor não se divide, se multiplica. Nesse momento da história, faço um convite importante para você que está acompanhando. Se inscreva no canal e deixe o like, pois isso fortalece muito nosso trabalho e permite que histórias longas, emocionantes e cheias de significado continuem sendo produzidas para você. Ao final da conversa, Augusto sentiu uma estranha sensação de alívio, como se tivesse retirado um peso invisível dos ombros. Ele percebeu que confiar em Marina não diminuía seu papel como pai, mas poderia torná-lo mais presente e menos exausto. Ainda havia inseguranças, mas agora elas vinham acompanhadas de esperança. Quando Clara chamou os dois para brincar na sala, Augusto observou a interação entre a filha e a babá com um olhar mais atento e menos defensivo. Ele sabia que aquele era apenas o começo de uma jornada emocional intensa, e que muitas verdades ainda viriam à tona. O médico idoso respirou fundo, consciente de que sua vida estava entrando em um novo capítulo, mesmo que ele ainda não soubesse exatamente como escrevê-lo. Com o passar dos dias, Augusto começou a perceber mudanças sutis em sua rotina e em seu estado emocional. A casa já não parecia tão silenciosa, e o som das risadas de Clara ecoava com mais frequência pelos corredores. Marina se mostrava cada vez mais atenta aos detalhes, respeitando os limites impostos pelo médico, mas também trazendo leveza para o ambiente, algo que ele não sabia que sentia tanta falta. Em uma das tardes, Augusto chegou mais cedo do hospital e encontrou Marina sentada no chão da sala, ajudando Clara a montar um quebra-cabeça. Ele ficou parado por alguns segundos observando a cena sem ser notado, sentindo novamente aquele aperto no peito. Desta vez, porém, não foi apenas surpresa, mas uma mistura de gratidão e um sentimento estranho de pertencimento. Clara levantou os olhos e correu até o pai, contando animadamente o que estavam fazendo. Augusto sorriu, algo que ele próprio percebeu estar se tornando mais frequente. Ele se sentou no sofá enquanto Marina explicava calmamente como a menina havia passado o dia, demonstrando organização e carinho em cada palavra. Durante o jantar, Augusto notou que Clara estava mais tranquila, comendo melhor e conversando mais. Isso o fez refletir sobre como a presença constante e atenta de Marina estava impactando positivamente a filha. Ele se perguntou, em silêncio, se sua rigidez e excesso de controle não vinham, na verdade, privando Clara de experiências importantes. Naquela noite,
Após colocar a filha para dormir, Augusto chamou Marina para uma conversa rápida. Ele agradeceu novamente pelo cuidado e comentou que estava percebendo melhorias no comportamento de Clara. Marina respondeu com humildade, dizendo que tudo aquilo era fruto do amor que o pai dedicava à menina, e que ela apenas complementava esse cuidado. Essas palavras atingiram Augusto de forma profunda. Ele sempre carregou a culpa de não ser suficiente, de não conseguir suprir todas as necessidades emocionais da filha sozinho. Ouvir que seu amor era a base de tudo fez com que ele sentisse um nó na garganta, obrigando-o a respirar fundo para manter a compostura. Após Marina ir embora, Augusto caminhou pela casa refletindo sobre como sua vida havia se transformado em tão pouco tempo. Ele se lembrou novamente da noite em que acendeu a luz e encontrou aquela cena inesperada, percebendo agora que o choque inicial havia sido apenas o reflexo de seus próprios medos não resolvidos. Ele se sentou na mesma poltrona daquela noite e fechou os olhos, revivendo lembranças do passado, da esposa, dos primeiros anos de Clara e das promessas que fez a si mesmo. Pela primeira vez, ele não sentiu apenas dor nessas lembranças, mas também uma sensação de continuidade, como se a história não tivesse terminado ali. Augusto começou a aceitar que permitir a presença de Marina não significava abrir mão de sua história, mas dar espaço para um novo equilíbrio. Ainda havia receios, mas eles já não paralisavam. O médico idoso estava, aos poucos, aprendendo que cuidar também envolve confiar. Antes de dormir, ele passou novamente pelo quarto de Clara e sorriu ao vê-la abraçada ao travesseiro, serena. Ele apagou a luz com cuidado e saiu do quarto em silêncio, consciente de que aquela casa, antes marcada apenas pela ausência, começava a ser preenchida por novas formas de afeto. O que ele ainda não sabia era que essa transformação estava apenas no começo, e que novos desafios logo colocariam suas emoções à prova. Algumas semanas se passaram, e a rotina da casa já parecia diferente daquela de antes. Augusto começou a chegar do trabalho com menos pressa de se trancar em seus próprios pensamentos, pois sabia que encontraria Clara animada para contar sobre o dia e Marina disposta a relatar tudo com atenção. Essa previsibilidade, que antes o assustaria, agora trazia um estranho conforto. Em uma noite chuvosa, Augusto se atrasou no hospital por causa de uma emergência e avisou Marina que chegaria mais tarde. Quando finalmente entrou em casa, cansado e com os ombros pesados, a lembrança daquela primeira noite voltou com força. Ele acendeu a luz da sala novamente, quase por instinto, e sentiu um breve aperto no peito, como se revivesse o choque inicial. Desta vez, a cena era diferente, mas igualmente marcante. Marina estava sentada à mesa da cozinha, escrevendo algo enquanto Clara dormia no quarto. Ela levantou o olhar e sorriu, perguntando se estava tudo bem. Augusto respondeu que sim, mas percebeu como aquela imagem já não lhe causava medo, apenas uma sensação de familiaridade inesperada. Enquanto tomavam café, Augusto comentou sobre o dia difícil no hospital. Sem perceber, começou a falar mais do que o habitual, descrevendo casos, decisões difíceis e o peso de ser responsável pela vida de tantas pessoas. Marina ouviu em silêncio, demonstrando interesse sincero, algo que Augusto não vivenciava havia muito tempo. Ele se surpreendeu ao perceber o quanto se sentia à vontade para compartilhar essas questões com ela. Era como se aquela jovem representasse um espaço seguro, livre de julgamentos, onde ele podia simplesmente ser humano e não apenas o médico experiente que todos esperavam ver. Essa constatação o deixou ao mesmo tempo grato e confuso. Marina, com cuidado, comentou que era visível o quanto Augusto se dedicava às pessoas e à filha, mas que ninguém consegue sustentar tudo sozinho. Suas palavras não soaram como crítica, mas como compreensão. Isso fez Augusto refletir sobre quantas vezes ele ignorou seus próprios limites em nome do dever. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros, não carregado, mas reflexivo. Augusto percebeu que estava diante de uma mudança mais profunda do que imaginara, não apenas na dinâmica da casa, mas em sua forma de enxergar a própria vida. Ele sentiu medo de se acostumar com aquilo, mas também um desejo sincero de não voltar ao que era antes. Antes de Marina ir embora naquela noite, Augusto agradeceu pela escuta, algo simples, mas carregado de significado.
Ela respondeu dizendo que estava ali para ajudar no que fosse preciso, e que aquilo incluía ouvir quando ele precisasse falar. Essas palavras ecoaram em sua mente muito depois da porta se fechar. Sozinho novamente, Augusto caminhou até a sala e se sentou, olhando ao redor. A casa já não parecia apenas um lugar de passagem entre o trabalho e o sono. Havia ali sinais de vida, de troca, de presença. Ele percebeu que aquele espaço estava, pouco a pouco, se tornando um lar de verdade. Ao se deitar, Augusto pensou em como uma cena aparentemente simples havia desencadeado tudo aquilo. A babá recém-chegada com sua filha no colo havia abalado suas certezas, mas também havia aberto caminho para uma reconstrução silenciosa. Ele adormeceu com essa ideia, sem saber que, em breve, seria confrontado por sentimentos ainda mais complexos. Com o passar dos meses, a relação entre Augusto e Marina ganhou uma naturalidade que nenhum dos dois havia planejado. As conversas se tornaram mais frequentes, e os silêncios, mais confortáveis. Augusto começou a perceber que aguardava a chegada de Marina não apenas pelo cuidado com Clara, mas pela presença que ela trazia à casa. Em uma tarde tranquila, enquanto Clara dormia, Marina comentou sobre sua própria história, falando de escolhas difíceis, de mudanças de cidade e da necessidade de amadurecer cedo. Augusto ouviu com atenção, sentindo-se tocado pela maturidade que aquela jovem carregava apesar da idade. Ele percebeu que havia subestimado a profundidade de quem estava diante dele. Essas trocas despertaram em Augusto sentimentos que ele não permitia sentir havia anos. Não era algo claro ou definido, mas uma sensação de conexão que o deixava inquieto. Ele se perguntava se era justo abrir espaço para algo novo depois de tanta dor, e se isso não seria uma forma de trair o passado que ainda respeitava. Em uma noite especialmente silenciosa, após colocar Clara para dormir, Augusto e Marina ficaram sentados na sala conversando. A luz era baixa, e o ambiente lembrava novamente aquela primeira noite, mas agora sem choque, apenas reflexão. Augusto comentou, quase sem pensar, que se sentia diferente desde a chegada dela. Marina ouviu em silêncio, com o olhar atento, e respondeu que também sentia que aquela casa havia se tornado especial para ela. Suas palavras foram cuidadosas, respeitando limites que ambos sabiam existir. Ainda assim, o clima mudou, carregado de algo que nenhum dos dois ousou nomear. Augusto passou a noite em claro, lutando contra pensamentos contraditórios. De um lado, o medo de se machucar e de complicar a vida da filha. Do outro, a percepção de que estava vivo de uma forma que não sentia há muito tempo. Essa batalha interna o deixou exausto, mais do que qualquer plantão no hospital. No dia seguinte, Augusto se mostrou mais contido, quase distante. Marina percebeu a mudança, mas não comentou nada, respeitando o espaço dele. Clara, por sua vez, continuava alheia a tudo, demonstrando carinho por ambos, o que tornava tudo ainda mais delicado para o médico idoso. Augusto começou a se questionar se estava projetando sentimentos por carência ou se aquilo realmente significava algo mais profundo. Ele analisava cada gesto, cada palavra, como se estivesse diante de um caso clínico complexo, tentando encontrar respostas racionais para algo essencialmente emocional. Em um momento de sinceridade consigo mesmo, Augusto admitiu que o medo não vinha apenas do presente, mas do passado não resolvido. Ele ainda carregava luto, culpa e promessas silenciosas. Reconhecer isso foi doloroso, mas necessário para que pudesse seguir em frente de forma consciente. Ao observar Clara brincando na sala, Augusto entendeu que qualquer decisão que tomasse deveria priorizar o bem-estar da filha. Ele sabia que precisava de tempo, paciência e coragem para lidar com o que estava sentindo. A vida, mais uma vez, o colocava diante de escolhas difíceis, e ele ainda não sabia qual caminho seguir. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão silenciosa que Augusto não conseguia explicar, mas sentia em cada detalhe da rotina. Ele continuava educado e atencioso com Marina, porém mais reservado, como se tivesse medo de que qualquer palavra atravessasse uma linha invisível. Marina, por sua vez, mantinha a postura profissional, embora também parecesse mais reflexiva. Em uma manhã de sábado, Augusto decidiu levar Clara ao parque,
algo que não fazia havia algum tempo. Marina os acompanhou, mantendo certa distância respeitosa, mas observando atentamente a interação entre pai e filha. Augusto percebeu o olhar dela em alguns momentos, não como julgamento, mas como admiração silenciosa, o que o deixou ainda mais confuso. Enquanto Clara brincava, Augusto se sentou em um banco e ficou observando a filha correr despreocupada. Ele se perguntou se seu medo de mudar não estava, na verdade, limitando a própria felicidade da menina. A imagem daquela primeira noite voltou à sua mente, como um marco que dividia sua vida em antes e depois. Marina se aproximou e comentou como Clara parecia feliz e segura. Augusto concordou, mas acabou confessando, em tom contido, que ainda lutava internamente com muitas coisas. Marina ouviu sem interromper, entendendo que aquele desabafo era um sinal de confiança, mesmo que ainda cheio de barreiras. Ela respondeu dizendo que mudanças assustam, especialmente quando vêm depois de perdas profundas. Suas palavras foram ditas com cuidado, sem pressionar, mas ofereceram conforto. Augusto percebeu que não precisava ter todas as respostas naquele momento, apenas honestidade consigo mesmo. Naquela tarde, ao voltarem para casa, Augusto sentiu um cansaço diferente, mais emocional do que físico. Ele se deu conta de que vinha evitando conversas difíceis por medo das consequências, mas também entendeu que o silêncio prolongado poderia gerar distâncias irreversíveis. À noite, enquanto a casa estava tranquila, Augusto se sentou sozinho na sala e relembrou toda a sua trajetória. Pensou nos anos de dedicação à medicina, no casamento, na perda, e em como havia se fechado para o mundo desde então. A presença de Marina havia reaberto portas que ele acreditava estarem definitivamente trancadas. Nesse ponto da história, faço mais um pedido importante para você que está acompanhando. Se inscreva no canal e deixe o like, pois isso é essencial para que esse tipo de narrativa longa, emocional e envolvente continue sendo produzida e alcance ainda mais pessoas que gostam de histórias profundas e humanas. No dia seguinte, Augusto decidiu que precisava ser honesto, pelo menos consigo mesmo. Ele reconheceu que seus sentimentos não eram fruto apenas de carência, mas de uma conexão real construída com o tempo, o respeito e o cuidado mútuo. Essa percepção não resolveu seus conflitos, mas trouxe clareza. Observando Marina ajudar Clara a guardar os brinquedos, Augusto sentiu um misto de medo e esperança. Ele sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, repleto de decisões delicadas. O que ele não sabia era que um acontecimento inesperado, muito em breve, colocaria tudo à prova de uma forma que ele jamais imaginou. Alguns dias depois, Augusto recebeu uma ligação inesperada do hospital informando que um antigo colega havia sofrido um mal súbito e estava internado em estado grave. A notícia o abalou profundamente, trazendo à tona a fragilidade da vida que ele conhecia tão bem na teoria, mas que nunca deixava de surpreendê-lo na prática. Essa sensação de vulnerabilidade o acompanhou durante todo o dia. Ao chegar em casa mais cedo do que o habitual, Augusto encontrou Marina sentada na sala com Clara desenhando. Ele acendeu a luz e, por um breve instante, foi tomado pela mesma lembrança da noite que mudará tudo. Desta vez, porém, a sensação foi diferente, quase como um espelho emocional que refletia o quanto ele havia mudado desde então. Marina percebeu o semblante abatido de Augusto e perguntou se estava tudo bem. Ele hesitou, mas acabou contando sobre a ligação e sobre como aquilo o fez pensar em sua própria finitude. Falar sobre isso em voz alta o deixou exposto, mas também aliviado, como se dividir o peso tornasse tudo um pouco mais suportável. Marina ouviu com atenção e comentou que era natural se sentir assim diante de situações que lembram o quanto tudo pode mudar de repente. Ela falou sobre perdas que havia presenciado e sobre como aprendeu a valorizar os momentos simples. Suas palavras, mais uma vez, tocaram Augusto de maneira profunda. Naquela noite, Clara teve febre e acordou chorando. Augusto se levantou rapidamente, mas Marina já estava no quarto, segurando a menina com cuidado. Ao acender a luz e ver novamente aquela cena tão parecida com a primeira, Augusto sentiu o coração apertar, não de choque, mas de emoção contida. Ele percebeu o quanto aquela imagem havia se transformado dentro dele. Augusto se aproximou e tocou a testa da filha,
agradecendo a Marina por estar ali. Juntos, cuidaram de Clara até que a febre baixasse. A cooperação silenciosa entre os dois revelou uma sintonia construída ao longo do tempo, algo que não precisava mais ser explicado ou questionado. Depois que Clara voltou a dormir, Augusto e Marina ficaram sentados no quarto, em silêncio. A luz fraca iluminava o ambiente, e o clima era de cumplicidade e preocupação compartilhada. Augusto percebeu que não sentia mais medo daquela proximidade, apenas respeito e cuidado. Ele comentou que aquela cena havia sido exatamente o que o abalou na primeira noite, e Marina sorriu de forma compreensiva. Ela disse que entendia agora o peso emocional daquele momento e que jamais quis ocupar um lugar que não fosse seu. Essa conversa trouxe uma paz inesperada ao coração de Augusto. Augusto então confessou que aquela noite havia sido o início de uma mudança interna profunda. Ele admitiu que se sentia grato, mas também assustado com tudo o que vinha sentindo. Falar isso em voz alta foi um ato de coragem que ele não imaginava ainda possuir. Ao sair do quarto e apagar a luz, Augusto sentiu que algo dentro dele havia se organizado. Ele sabia que ainda havia decisões difíceis pela frente, mas pela primeira vez não se sentia sozinho nesse processo. O que ele não imaginava era que o próximo passo exigiria uma escolha definitiva, capaz de mudar o rumo de todos naquela casa. Nos dias que se seguiram àquela noite, Augusto passou a refletir com mais seriedade sobre o futuro. A imagem de Marina com Clara no colo já não era apenas uma lembrança marcante, mas um símbolo de tudo o que ele vinha evitando encarar. Ele percebeu que sua vida havia sido reconstruída sobre a ausência e que agora algo novo insistia em ocupar espaço. Em uma conversa tranquila, Augusto decidiu ser honesto com Marina sobre seus limites e medos. Ele explicou que precisava de tempo para entender seus próprios sentimentos e garantir que qualquer decisão fosse segura para Clara. Marina ouviu com maturidade, reafirmando que compreendia e que seu compromisso principal sempre foi com o bem-estar da criança. Essa conversa trouxe alívio para ambos. Augusto sentiu que não precisava fugir nem se apressar, apenas seguir com responsabilidade. Marina, por sua vez, demonstrou respeito e sensibilidade, o que fortaleceu ainda mais a confiança entre eles. O clima na casa se tornou mais leve, sem expectativas silenciosas ou tensões ocultas. Clara continuava sua rotina feliz, demonstrando carinho tanto pelo pai quanto pela babá. Augusto observava a filha com atenção redobrada, percebendo como ela se sentia segura naquele ambiente. Isso reforçou sua convicção de que qualquer mudança deveria preservar essa sensação de proteção e amor. Em uma tarde chuvosa, Augusto encontrou uma antiga fotografia da família guardada em uma gaveta. Ele ficou longos minutos observando a imagem, permitindo-se sentir a saudade sem culpa. Pela primeira vez, ele não viu aquela lembrança como um obstáculo, mas como parte de sua história que não precisava ser apagada para que algo novo existisse. Naquela noite, Augusto chamou Marina para conversar e agradeceu por tudo o que ela havia feito desde que chegara. Ele falou sobre o quanto aquela primeira noite o havia abalado e como, sem perceber, aquilo o ajudou a enxergar suas próprias fragilidades. Marina ouviu com emoção contida, reconhecendo a importância daquele momento. Ela respondeu dizendo que também havia sido impactada por aquela noite, pois percebeu o peso que Augusto carregava. Suas palavras reforçaram a ideia de que ambos haviam crescido emocionalmente a partir daquele encontro inesperado na sala escura. Não havia promessas, apenas compreensão mútua. Nesse ponto da história, faço mais um convite importante para você que está acompanhando. Se inscreva no canal e deixe o like, pois seu apoio é fundamental para que histórias longas, intensas e cheias de emoção como essa continuem sendo produzidas e cheguem a ainda mais pessoas. Augusto sentiu que estava pronto para tomar uma decisão, não impulsiva, mas consciente. Ele entendeu que o medo não poderia mais ser o guia de sua vida. Aquela noite, em que acendeu a luz e encontrou a babá com sua filha no colo, havia sido um chamado para a mudança, não uma ameaça. Ao se deitar, Augusto teve a certeza de que, independentemente do que acontecesse a seguir, ele havia aprendido algo essencial. Amar também é permitir, confiar e seguir em frente. O último passo ainda estava por vir, e ele sabia que exigiria coragem,
mas agora estava preparado para enfrentar o que viesse. Na manhã seguinte, Augusto acordou com uma sensação diferente, como se finalmente tivesse organizado dentro de si tudo aquilo que vinha sendo adiado. Ele preparou o café observando Clara sentada à mesa, falando sobre coisas simples, e percebeu o quanto aqueles momentos cotidianos haviam se tornado preciosos. A vida não precisava ser grandiosa para ser significativa. Quando Marina chegou, Augusto a recebeu com um olhar mais sereno. Ele havia tomado uma decisão importante, não sobre o futuro distante, mas sobre o presente. Decidiu que não viveria mais refém do medo, nem permitiria que o passado anulasse as possibilidades do agora. Essa clareza lhe trouxe uma tranquilidade inédita. Augusto chamou Marina para conversar, com honestidade, disse que queria manter tudo de forma responsável, respeitando o tempo, os limites e, acima de tudo, o bem-estar de Clara. Ele não prometeu nada além de sinceridade. Marina aceitou com maturidade, dizendo que o mais importante para ela sempre foi a segurança emocional daquela casa. Clara interrompeu a conversa pedindo ajuda para desenhar, e os dois se aproximaram dela naturalmente. Augusto observou a cena com atenção, entendendo que aquele era o verdadeiro centro de tudo. A imagem da babá com sua filha no colo, que um dia o abalou profundamente, agora se transformava em símbolo de cuidado compartilhado. Mais tarde, enquanto Marina arrumava suas coisas para ir embora, Augusto agradeceu novamente por tudo. Ele reconheceu que aquela primeira noite havia sido um divisor de águas, não porque algo estivesse errado, mas porque revelou o quanto ele ainda precisava aprender sobre confiar, dividir e viver. Sozinho na sala, Augusto apagou as luzes e depois as acendeu novamente, repetindo o gesto que havia iniciado toda aquela jornada emocional. Desta vez, não houve choque, nem aperto no peito. Apenas silêncio e consciência. Ele sorriu discretamente, percebendo o quanto havia crescido desde então. Augusto caminhou até o quarto de Clara e a observou dormir, sentindo uma paz que não experimentava havia anos. Ele entendeu que ser pai não significava carregar tudo sozinho, mas criar um ambiente onde o amor pudesse circular livremente. Essa foi a maior lição que aquela noite lhe deixou. Nesse momento final da história, faço um último pedido a você que acompanhou essa jornada até aqui. Se inscreva no canal e deixe o like, pois isso é essencial para que histórias longas, profundas e emocionantes como essa continuem sendo contadas e alcancem mais pessoas. Augusto se deitou naquela noite com o coração mais leve. O médico idoso que um dia acendeu a luz e se sentiu abalado havia encontrado algo maior do que o medo: a capacidade de se transformar. Ele sabia que ainda haveria desafios, mas agora estava disposto a enfrentá-los com coragem. E assim, aquela cena inesperada deixou de ser apenas um choque e se tornou o início de um novo capítulo. Um capítulo escrito com cuidado, confiança e afeto, onde a luz acesa não revelava mais insegurança, mas a possibilidade real de recomeçar. Após aquela fase de aparente tranquilidade, Augusto começou a perceber que a mudança interior que viverá não havia se encerrado com as decisões iniciais. Havia algo mais profundo acontecendo, como se a cena que um dia o abalou tivesse aberto uma sequência de reflexões contínuas, impossíveis de ignorar. Cada pequeno gesto dentro da casa agora carregava um significado maior, como se tudo tivesse ganhado uma nova camada emocional. Em uma manhã comum, enquanto observava Clara se arrumar para a escola, Augusto se deu conta de como o tempo havia passado rápido. Ele se lembrava nitidamente de quando a segurava nos braços ainda bebê, frágil e dependente, e agora via uma criança cheia de curiosidade e perguntas. Essa percepção reforçou nele a urgência de viver o presente de forma mais consciente. Marina continuava presente na rotina, sempre cuidadosa, mantendo uma postura respeitosa e sensível. Augusto passou a notar como ela se preocupava não apenas com tarefas, mas com o estado emocional da criança. Pequenos detalhes, como escutar com atenção ou explicar o mundo com paciência, faziam Augusto refletir sobre o impacto silencioso que uma presença acolhedora pode ter. Certo dia, ao retornar do hospital mais cedo, Augusto encontrou Clara sentada no sofá, encostada em Marina, assistindo a um desenho. Ele acendeu a luz automaticamente, e mais uma vez, aquela imagem despertou algo dentro dele.
Não houve susto, mas um reconhecimento profundo de que aquela cena havia se tornado parte da história da família. Augusto sentou-se próximo e ficou observando em silêncio. Ele percebeu que não sentia mais necessidade de se defender emocionalmente daquela imagem. Pelo contrário, havia um sentimento de segurança ao ver sua filha tranquila, protegida e feliz. Essa constatação foi libertadora. No hospital, Augusto começou a notar mudanças também em sua postura profissional. Ele estava mais paciente com os colegas, mais atento aos detalhes humanos dos pacientes e menos mecânico em suas decisões. Era como se sua transformação pessoal estivesse se refletindo em todas as áreas da vida. Em uma conversa casual com um colega mais jovem, Augusto ouviu um comentário sobre como ele parecia diferente, mais leve. Aquilo o surpreendeu, pois ele mesmo só começava agora a perceber a extensão das mudanças internas que vinha vivendo. Ele sorriu discretamente, sem entrar em detalhes. Em casa, Clara passou a demonstrar mais segurança emocional. Ela dormia melhor, falava mais sobre seus sentimentos e buscava mais o pai para conversar. Augusto percebeu que seu próprio processo de abertura estava criando um ambiente mais saudável para a filha. Marina, percebendo essas mudanças, manteve-se firme em seu papel, sem ultrapassar limites. Ainda assim, a conexão entre todos era evidente, construída sobre respeito e cuidado. Augusto passou a enxergar essa relação como uma parceria verdadeira, não como uma ameaça. Em uma noite tranquila, Augusto decidiu organizar algumas coisas antigas. Encontrou cartas, objetos e lembranças que estavam guardados havia anos. Em vez de dor intensa, sentiu gratidão por tudo o que havia vivido. Ele percebeu que honrar o passado não significava ficar preso a ele. Enquanto isso, Clara começou a fazer perguntas sobre a mãe, curiosa e sensível. Augusto, com o coração apertado, decidiu responder com honestidade, mas sem pesar excessivo. Marina esteve presente, apoiando silenciosamente aquele momento delicado. Essa conversa marcou profundamente Augusto. Ele entendeu que proteger não é esconder, mas preparar. E que a vida, com todas as perdas, ainda podia ser fonte de aprendizado e afeto. Em outro dia comum, Augusto chegou em casa cansado e, ao acender a luz, encontrou Clara dormindo no colo de Marina novamente. A cena se repetia, mas o impacto era outro. Ele sentiu paz. Aquela imagem, que um dia o deixou abalado, agora o fortalecia. Se você está acompanhando essa história até aqui, aproveite para se inscrever no canal e deixar o like. Esse apoio é essencial para que histórias profundas como essa continuem sendo produzidas e compartilhadas. Augusto percebeu que o verdadeiro medo nunca foi Marina, nem a cena em si, mas a possibilidade de sentir novamente. E agora, ao aceitar isso, ele se sentia mais inteiro. Com o passar do tempo, Augusto começou a planejar pequenas mudanças na casa. Não por necessidade, mas por vontade de renovar. Pintar uma parede, reorganizar móveis, deixar o ambiente mais vivo. Cada escolha simbolizava um novo ciclo. Marina apoiava essas mudanças com entusiasmo contido, sempre respeitando o espaço de Augusto. Ela entendia que aquele processo precisava acontecer no ritmo dele, e isso fortalecia ainda mais a confiança entre eles. Clara, por sua vez, parecia absorver tudo de forma natural. Para ela, o amor estava presente nos gestos simples, e isso bastava. Augusto observava a filha e sentia orgulho de estar construindo algo saudável. Em um fim de semana, Augusto decidiu cozinhar para todos. Algo simples, mas feito com carinho. Enquanto jantavam, ele percebeu o quanto aquele momento, antes impensável, agora era real. A casa estava cheia de vida. Após o jantar, Augusto ficou sozinho na sala, refletindo. Ele se lembrou da primeira noite, do choque, do coração acelerado, da confusão emocional. Comparou com o agora e percebeu o quanto havia evoluído. A luz da sala continuava a mesma, mas o homem que a acendia já não era. Ele havia aprendido que algumas cenas não vêm para nos assustar, mas para nos despertar. No trabalho, Augusto começou a falar mais sobre equilíbrio, autocuidado e limites. Seus pacientes sentiam essa mudança,
e muitos se sentiam mais acolhidos em suas consultas. Ele entendia agora que ser médico também é ser humano. Marina começou a considerar novos planos para o futuro, mas sempre deixando claro que sua prioridade era Clara enquanto estivesse ali. Augusto respeitava isso, entendendo que nada é permanente, mas tudo pode ser significativo. Em uma conversa franca, Augusto agradeceu por tudo o que Marina havia representado naquele processo. Não apenas como babá, mas como presença humana. Marina ouviu emocionada, reconhecendo o quanto também havia crescido naquela casa. Mais uma vez, a cena da filha no colo voltou à mente de Augusto, agora como um símbolo de transformação. Ele entendeu que aquela imagem havia sido o início de sua cura emocional. Se essa história está tocando você, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Seu apoio faz toda a diferença para que narrativas como essa continuem existindo. Com o passar dos meses, Augusto já não se sentia um homem preso ao passado, mas alguém em constante construção. Ele sabia que ainda haveria desafios, mas agora tinha ferramentas emocionais para enfrentá-los. Clara crescia cercada de afeto, aprendendo que amor pode ter muitas formas. Augusto sentia que estava cumprindo sua missão como pai, não por perfeição, mas por presença. Em uma noite qualquer, Augusto apagou todas as luzes da casa e, antes de dormir, acendeu a da sala mais uma vez. Olhou ao redor e sorriu. Não havia ninguém ali naquele momento, mas havia significado em tudo. Ele se deitou com a sensação de dever cumprido. Não por controlar tudo, mas por aprender a confiar. A vida havia lhe ensinado uma lição poderosa através de uma cena simples. E assim, o médico idoso seguiu sua jornada, transformado não por grandes acontecimentos, mas por um instante silencioso que revelou o que realmente importa. Uma luz acesa, uma filha segura nos braços de alguém, e a coragem de sentir novamente. Com o passar do tempo, Augusto começou a perceber que sua relação com Clara estava se aprofundando de maneira natural e sincera. Ele passou a reservar momentos exclusivos para a filha, ouvindo suas histórias com atenção genuína e participando de pequenas atividades que antes julgava banais. Esses instantes simples se tornaram pilares emocionais importantes, reforçando o vínculo entre pai e filha. A presença de Marina continuava sendo constante, mas agora integrada de forma harmônica à dinâmica da casa. Augusto já não sentia a antiga inquietação ao vê-la cuidando de Clara, pois compreendia que o afeto compartilhado não diminuía seu papel, apenas ampliava a rede de proteção ao redor da menina. Essa compreensão trouxe maturidade emocional que ele nunca imaginou alcançar. Em uma tarde calma, enquanto observava Clara desenhar sentada à mesa, Augusto se deu conta de que a casa estava diferente não apenas em sons e movimentos, mas em energia. O ambiente parecia mais leve, menos carregado de memórias dolorosas e mais aberto ao presente. Ele respirou fundo, sentindo gratidão silenciosa. Marina, atenta às mudanças, mantinha sua postura cuidadosa e equilibrada. Ela entendia que fazia parte de um processo delicado e respeitava o espaço emocional de Augusto. Essa sensibilidade reforçava ainda mais a confiança entre eles, construída sem pressa e sem promessas exageradas. Certo dia, Augusto precisou se ausentar por algumas horas a mais no hospital e voltou exausto. Ao chegar, encontrou Clara dormindo tranquilamente, e Marina organizando a sala em silêncio. Ele acendeu a luz, e ao ver aquela cena simples, sentiu apenas serenidade. Aquilo confirmou que sua transformação era real. Sentado na poltrona, Augusto refletiu sobre como sua vida havia sido moldada por escolhas difíceis e perdas profundas. No entanto, agora ele percebia que também era feita de recomeços silenciosos, quase imperceptíveis, que surgem quando se permite sentir e confiar novamente. No trabalho, colegas passaram a comentar sobre sua postura mais humana e acessível. Augusto ouvia esses comentários com humildade, sabendo que aquela mudança não vinha de técnicas ou estudos, mas de vivências pessoais que o ensinaram a olhar além da superfície. Clara, cada vez mais observadora, começou a demonstrar empatia em pequenos gestos, como oferecer um abraço quando percebia o pai cansado. Augusto se emocionava com isso,
entendendo que seu processo de cura também estava ensinando a filha sobre sensibilidade e cuidado. Marina percebeu esse amadurecimento em Clara e comentou discretamente com Augusto. Ele ouviu com orgulho e sentiu que, apesar dos erros e inseguranças, estava no caminho certo. Aquela validação silenciosa teve um peso especial. Em uma noite tranquila, Augusto se permitiu recordar a esposa sem dor intensa. Ele falou sobre ela para Clara com carinho, compartilhando memórias felizes. Marina ouviu à distância, respeitando aquele momento íntimo, ciente da importância daquele passo emocional. Essas conversas ajudaram Augusto a integrar o passado ao presente sem culpa. Ele entendeu que a memória pode coexistir com novos sentimentos, sem competição ou traição. Essa aceitação lhe trouxe uma paz profunda. Com o tempo, Augusto passou a planejar o futuro com mais abertura. Não fazia planos grandiosos, mas pensava em pequenas viagens, novos hábitos e experiências que pudesse compartilhar com Clara. Essa perspectiva renovada lhe devolveu o entusiasmo pela vida. Marina, percebendo essa mudança, sentiu-se parte de algo significativo, mesmo sabendo que sua presença poderia não ser permanente. Ela valorizava cada dia naquela casa, consciente do impacto positivo que estavam construindo juntos. Em um final de tarde, enquanto o sol se punha, Augusto observou Clara brincando no quintal e sentiu uma emoção tranquila, sem angústia. Ele entendeu que havia encontrado um equilíbrio entre responsabilidade e afeto, algo que sempre buscou, mas nunca soube nomear. Ao acender a luz da sala naquela noite, Augusto sorriu discretamente. O gesto já não carregava surpresa ou medo, apenas consciência. Aquele simples ato havia se tornado um símbolo de tudo o que ele havia superado. Sentado em silêncio, ele percebeu que a vida não precisava ser perfeita para ser plena. Bastava estar presente, disposto a aprender e a sentir. Essa conclusão o acompanhou enquanto se preparava para dormir. Clara passou pelo corredor e deu boa noite ao pai com um abraço espontâneo. Augusto a apertou com cuidado, sentindo no gesto a confirmação de que estava fazendo o melhor que podia. Isso, para ele, era suficiente. Marina se despediu com um sorriso sereno, e Augusto agradeceu mais uma vez por tudo, sem precisar explicar. Ambos sabiam o significado daquele agradecimento silencioso. Naquele momento, Augusto percebeu que sua história não era mais definida por um único instante de choque, mas por uma sequência de escolhas conscientes. Ele havia transformado o impacto inicial em crescimento. E assim, o médico idoso seguiu sua vida com o coração mais aberto, entendendo que algumas cenas chegam para nos abalar, mas permanecem para nos ensinar. A luz acesa continuava a revelar não mais o inesperado, mas a beleza de um recomeço possível.